Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula documentário. Hoje nós vamos entender como a segunda revolução industrial, que começou por volta de 1780, mudou radicalmente o mundo. Uma transformação marcada por inovações tecnológicas, novos meios de produção, expansão de impérios e desafios sociais. Esse período não foi só de máquinas e fábricas. Ele moldou a sociedade moderna, afetando diretamente a política, o meio ambiente, o trabalho e até as guerras que vieram depois. Se Se preparem preparem para para viajar viajar no no tempo. tempo. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter. A segunda revolução industrial começou principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, que estavam em pleno crescimento tecnológico e industrial, superando a Inglaterra, pioneira da primeira revolução industrial. A competição entre esses países logo levaria a um caráter global. Esse crescimento foi impulsionado por grandes avanços tecnológicos que permitiram uma produção maior, mais alta, mais barata e mais eficiente. É aqui que surgem novas indústrias, novas cidades e o início do capitalismo que conhecemos nos dias de hoje. O ácido se tornou o material básico dessa nova era, graças ao processo Bessemer, que barateou e processou a sua produção. O petróleo se tornou a nova fonte de energia fundamental. Ele inaugurou a indústria petroquímica e transformou a indústria da fabricação de plásticos e também de motores. Com isso, foi possível construir pontes, ferrovias, arranha-céus jamais imaginados. Agora não só movimenta motores e navios, como também é responsável por toda a produção da nova revolução. Thomas Edison criou a primeira lâmpada elétrica, revolucionando a iluminação pública e doméstica. Edison defendia a corrente contínua e segura, porém com baixa eficiência para longas distâncias. Já Nikola Tesla defendia a corrente alternada, que permitiu que várias cidades ao longo do mundo inteiro tivessem energia. Graças a esses dois gênios, a eletricidade passou a fazer parte da vida diária das pessoas, transformando indústrias, transportes e residências. Henry Ford aplicou a linha de montagem de forma pioneira na produção de automóveis. Cada trabalhador executava uma tarefa específica, que acelerava a produção e reduzia custos. Que friozinho aqui na França, hein, galera? Com isso, os carros começaram a ser produzidos em larga escala e também com preços extremamente acessíveis. Isso facilitando demais com que as pessoas começassem a comprar esses carros. Apesar do crescimento econômico, a vida dos trabalhadores era extremamente difícil. Eles tinham longas jornadas de trabalho, baixos salários, alto risco constante de acidentes e doenças e, principalmente, o uso constante do trabalho infantil. A partir dessas condições precárias, surgiram os sindicatos e as greves, lutando por direitos básicos, como jornada de 8 horas, salário digno, segurança no ambiente de trabalho e férias. A urbanização acelerada levou milhões de pessoas a abandonarem o campo e irem em direção às cidades industriais. No entanto, esse crescimento foi desorganizado, criando favelas e bairros operários, sem saneamento, água potável ou infraestrutura adequada. Por outro lado, também surgiram sistemas de transporte coletivo, escolas públicas, hospitais e bibliotecas, promovendo certa democratização ao acesso à educação e ao sistema básico. O crescimento industrial deu origem a gigantes econômicos. Rockefeller dominava o petróleo junto com a Standard Oil. Carnegie dominava a produção de aço. O acúmulo de capital permitiu a criação de fortunas pessoais inimagináveis, ao passo que o abismo entre os super ricos e os da classe operária crescia cada vez mais, gerando conflitos sociais e políticos. Surgiram os primeiros monopólios e cartéis, concentrando riqueza e poder nas mãos de poucos.
A medicina avançou rapidamente. Com Pasteur, descobriu-se a relação entre micro-organismos e doenças. A pasteurização realizou vários feitos na medicina, evitando que pessoas morressem por doenças e por infecção alimentícia. As vacinas, a antissepsia e os primeiros anestésicos tornaram os hospitais lugares muito mais seguros, salvando milhares de vidas. A ciência também trouxe medicamentos como a aspirina, e iniciou os primeiros passos para o desenvolvimento dos antibióticos. Essas implementações elas foram muito boas, pois elas conseguiram aumentar drasticamente a quantidade de produção agrícola, tanto a produção industrial. Porém, elas também trouxeram muitos malefícios. Um desses malefícios era a quantidade de produtos tóxicos que eram liberados no meio ambiente, algo muito triste. A indústria química se expandiu rapidamente, criando corantes sintéticos, plásticos, fertilizantes agrícolas, explosivos e uma série de novos materiais que foram essenciais para o desenvolvimento econômico. A expansão industrial levou as potências europeias a buscar novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores na África e na Ásia. O continente africano foi quase totalmente dividido entre as potências coloniais durante a Conferência de Berlim, em 1884. O imperialismo intensificou a opressão e a exploração dos povos colonizados. As colônias forneciam obra-prima e mão de obra barata, mas ao mesmo tempo eram obrigadas a usar materiais industrializados diretamente da Europa. Na cara eu tava travando e eu tava olhando pra ela e não conseguia falar. Tamo no trampo! I have nobody. Oh my Yeah! E a... Calma aí que na Clara... As duas. A ciência também Rockefeller, Fortunas pessoais inimagináveis. Calça, que eu esqueci. Sistemas de